é o Pentateuco. Quando nós falamos do Pentateuco, nós estamos referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. No caso de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Lá no judaísmo se chama de Torá, né? 5 primeiros livros, a Torá. Então nós temos todo um contexto que fala sobre esses 5 primeiros livros, conhecidos como os livros que falam sobre a criação, a saída do Egito, o povo andando em santidade levítica e as leis de Moisés, e a jornada no deserto e, por fim, a complementação e a segunda parte da lei. É muito importante. Nós temos aqui chamado Pentateuco. Penta vem conhecido como de 5 livros. O Pentateuco, os 5 livros, nós temos aqui. Nós temos a manifestação do Yud-He, Vav-He. Yud é uma letra do alfabeto hebraico, o Yud-He é a segunda letra, Vav-He. É o nome de Deus no povo de Israel, Yud-He, Vav-He. Então, Deus é conhecido como algo existente, é a manifestação desse Deus. Nós temos aqui o Yud, que é essa letrinha aqui, que é o Yud-He, essa segunda letra aqui, Vav é a terceira letra, e a quarta letra é o He. Vale a pena dizer que é de trás para frente. Yud, He, Vav, He. Traduzindo em português seria, nós temos aqui essas letras transliterando o português. Nós temos aqui o YHWH. Então nós temos aqui o Deus dos Hebreus, que é Yud. Agora, tem como transliterar isso aqui como Yavé. A melhor transliteração para o nome de Deus seria Yavé. Alguns gostam de chamar Javé, que é melhor dizendo Javé, e alguns chamam de Jeová. É bem verdade que Jeová apareceu do século XVIII para cá, depois da Reforma Protestante, mas normalmente era chamado de Yavé ou de Javé. Bem, nós temos aqui os nomes compostos com Yavé. Por exemplo, Yavé Elohim, o Senhor é Deus. Yavé Jireh, o Senhor proverá. Yavé Rafá, o Senhor que cura. Yavé Shalom, o Senhor é a paz. Yavé Nissi, o Senhor é minha bandeira. Yavé Sebaot, seria o Senhor dos exércitos. Yavé Ahá, o Senhor é o pastor. Yavé Sidkinu é o Senhor justiça nossa. Yavé Shammah, o Senhor está ali. Yavé Mikadesh, quem seria o Senhor que vos santifica. Yavé Naquer, o Senhor que é filho. Yavé Adonai, o Senhor Javé, o meu Senhor. Então nós temos aqui nomes de Deus que aparecem no Antigo Testamento. É bem verdade, nós temos mais de 100 tipos de nomes de Deus que aparecem no Antigo Testamento. Isso é importante. Outra aula nós vamos trabalhar com os nomes de Deus, com os detalhes. Mais de 100 nomes, cada um aparece numa hora diferente. Bem, normalmente nós temos aqui o Jeová, que é usado de uma maneira mais contemporânea. Do século XVIII começaram a chamar Yavé de Jeová. E nós temos aqui Jeová de Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, que é um termo interessante. Bem, aqui no quadro eu trouxe aqui, antigamente nós temos os livros, não era do formato que nós temos nossas Bíblias atuais, era desse formato aqui, chamado rolos, que era de pergaminho. Nós temos aqui os símbolos. Esse texto aqui é o primeiro versículo da Bíblia, no caso de Gênesis. Bereshit, para Elohim, Et, Hashamaim, Veet, Haaretz. Bem, Bereshit, no princípio, a primeira coisa que Deus fez foi o princípio, que ele não tem início. Então ele criou o princípio, que ele já é eterno. Bará significa criado do nada. Elohim, Deus que manifesta de várias maneiras, né? E nós temos Et, Hashamaim, Veet, Haaretz, os céus e a terra. Então nós temos aqui, do pó da terra vem o homem, e da costela de Adão vem a mulher. Então nós temos a origem da humanidade. Aonde vem o homem? Do pó da terra. Alguns cientistas descobriram que o corpo humano contém todos os sais minerais que contém na terra. Então foi comprovado cientificamente que o corpo humano tem todos os elementos da terra. Então isso é muito interessante. Agora, da costela de Adão vem a mulher. O que isso pode nos ajudar? Bem, nós temos aqui o homem saindo da terra, do pó, do barro,
né? Que é a função do oleiro. Inclusive, quando Jesus pega aquele cego no Novo Testamento e ele vai e cospe no barro, faz uma massinha e coloca no olho do cego, ele está dizendo: olha, eu que fiz no início, sem ele dar o que foi feito, se fez, e eu sei o que você foi feito e deixa eu consertar. Olha que interessante. Então ele faz uma massinha de barro e conserta o olho, como quem diz: eu sei de que material é feito, eu que estava lá no princípio. Então é interessante. Bem, agora Deus tirou o que? A mulher das costelas de Adão. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, tomou das suas costelas e cerrou a carne no seu lugar. Costela. Descobriu que a mulher tem uma costela mais do que o homem. Também comprovado. Lembrando como é que a ciência acaba conferindo o que está escrito na palavra. Mas por que Deus fez a mulher? Qual o segredo da costela? As principais funções da costela no corpo humano é proteger o coração, os pulmões e os vasos sanguíneos. Então a costela defende o corpo. Então a mulher com costela, ela tem que defender o coração, ela tem que defender o pulmão, que é o fôlego, e os vasos sanguíneos, a vitalidade. Então a mulher tem essa função na família, né? Logo em seguida tem sustentar o corpo, tem a finalidade de sustentar o corpo, aguenta o peso, né? Os partes, dá forma ao corpo, o esqueleto. Por sua vez, possui uma finalidade da forma, possui a forma e são revestidos de pele. Então, quando está uma costela quebrada, a pessoa fica torta. Então, tem muita gente meio torta porque a mulher, às vezes, não é uma costela do jeito que tem que ser. Os órgãos têm, por sua vez, proteger os órgãos vitais, como exemplo, o cérebro é protegido pelo crânio, também os pulmões e o coração são protegidos pela costela. A proteção é para as costelas. Locomover, o esqueleto possui também uma função de dar movimento ao corpo. Tem muito pouco parado, problema de costela, né? Então nós temos aí, protege aquele do espinhal, os nervos espinhais. E existe risco de paralisia. E da costela o Senhor Deus tomou o homem, do homem formou uma mulher e trouxe a Adão. Então é importante a função da mulher em cima da costela. Bem, nós temos uma figura aqui de um fruto proibido. As pessoas podem usar o termo maçã, não foi comprovado que é maçã. Mas nós temos a serpente, uma cobra, e nós temos aqui, eu queria usar o termo, que é uma pesquisa antiga que eu vi, chamado 5 botes da serpente, que são 5 artifícios que o inimigo usou na época de derrubar o Adão e derrubar a Eva. Então eu gostaria de usar o termo 5 botes, aqui ele usou a figura da serpente, então nós vamos falar que 5 botes da serpente. Então vamos lá, o primeiro bote. A árvore mais importante do jardim não era a ciência do bem e do mal, e sim a árvore da vida. Então o que a serpente fez? Atuou simplesmente distraindo Adão e Eva do que era importante. Muitas das vezes nós temos o que é mais importante e não valorizamos. E às vezes deixamos de valorizar o que temos pelo que não temos. Ou deixamos de usufruir, deixamos de trabalhar com o que temos. Eles tinham a árvore mais importante, que era a árvore da vida. Porém, o que o inimigo fez? Supervalorizou uma coisa que não tinha valor, distraindo da árvore. Segundo bote. O diabo supervalorizou uma coisa e fez que a outra ficasse esquecida. Você vê que ele nem mencionava na vida. Quer dizer, que jogar no esquecimento. Ele nem fala, olha, essa aqui é mais importante do que as outras, não. Ele simplesmente supervalorizou. É o segundo bote, é supervalorizar uma coisa que você não tem. O terceiro bote da serpente seria uma teologia da prosperidade, né? Supervalorizar o que não tem. Às vezes, a serpente fez com que Adão e Eva valorizassem mais o que eles não tinham do que o que eles tinham. Não está vendo aí? Eles poderiam valorizar, tinham todas as armas, tinha tudo, mas eles valorizavam o que não tinham. Não é triste quando a pessoa perde o sono pelo que não tem, mas não perde o sono pelo que tem. Isso é perigoso. Você vê que o texto em Apocalipse é: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Bem, o quarto bote, a serpente, tentou colocar a palavra em Deus discreto, quando ela disse: certamente não morrerás. Então tentou colocar a palavra em discreto. O quinto bote da serpente foi a proposta da serpente para Eva: sereis como Deus. Sereis como Deus. Isso aqui é o perigo. O inimigo quer querer fazer que as pessoas sejam como Deus. Hoje nós estamos falando sobre pessoas que querem mudar a sua estatura, o seu contexto, mudar as coisas, usando as ferramentas que só Deus poderia usar. Bem, nós temos aqui o Gênesis, a história de muita coisa. Nós temos a história. O Gênesis é o livro do homem que andava com Deus, é Enoque,
do homem mais velho, Matusalém. Nós temos histórias escondidas de todos os gêneros. O primeiro homem que invocou a Deus, Enos. Nós temos histórias fantásticas escondidas no livro de Gênesis. Então nós temos aqui a primeira criança, nós temos os patriarcas, nós temos os grandes homens. Bem, o que nós temos aqui? Eu gostaria de lançar essa história da Arca de Noé. Quando eu era mais novo, eu cresci no estaleiro. E naquele estaleiro eu vi muitos navios sendo construídos. E todo navio que era construído, ele tinha uma característica diferente do normal. Quando o navio era construído, ele tinha algumas tábuas que ficavam do lado, algumas madeiras que ficavam na lateral, que eram chamadas escórias. E as madeiras principais eram aquelas madeiras que nós chamamos da madeira do navio, da embarcação. Bem, a Arca de Noé também não foi diferente. Tinha madeiras laterais e tinha a madeira da arca. Veja, a madeira da arca era madeira de gofer, madeira boa. A madeira da escória não precisava de ter qualidade. A madeira da arca tinha que estar unida uma na outra, lisinha. A madeira da escória não, podia estar cheia de felpa, podia estar uma aqui, outra 2 metros, outra 3 metros, então poderia estar separado. Bem, a madeira a de gofer era uma madeira trabalhada, e a Bíblia diz que era perfumada por dentro e por fora. Enquanto a madeira que escorava, chamada escória, ela não era perfumada, ela tinha felpa, tinha casca grossa e estava fincada na terra. Bem, todas elas, olhando de longe, eram necessárias para a construção da arca. Mas quando veio a chuva veio e a arca foi subindo. Bem, olha só que interessante. Existem 2 tipos de pessoas que estão no meio. Existem os crentes que são árabes, que vão subir no arrebatamento, e existe o pessoal que vai ficar. Quem vai ficar? Está grudado nessa terra, está sujo com essa terra, está cheio de fio para aquelas pessoas que não têm mansidão, não são pacificadores, não conseguem perdoar, guardam ressentimento, bem, não são tratadas, não têm boa qualidade. Às vezes eu perdoo, mas é outra lá, é outra cá, a madeira perdoada por dentro e por fora. Quem tapa a brecha por dentro e tapa a brecha por fora. Parece que não, mas quando vem a chuva, as águas foram subindo, a água foi subindo e a escória ficou presa, ficou para trás. Então no dia do arrebatamento vai ser assim: muita gente vai ficar para trás porque era crente escória. A diferença da escória para a arca era essa: uma foi trabalhada, a outra não foi trabalhada. É interessante. Bem, nós temos as pessoas que nós conhecemos como os patriarcas. Bem, patriarcas nós temos aqui Abraão, Isaac, Jacó. Aí nós temos os filhos de Jacó. Então, a princípio, nós temos 15 patriarcas. Tem pessoas que colocam Jó como patriarca e Jó da era de Abraão. Bem, não está oficialmente conhecido como patriarca, mas também não é nulo a característica. Então, nós temos aqui: e toda a terra será abrasada com enxofre e sal de sorte que não será mais semeada, e nada produzirá, e nela não crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adimá e Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira, no seu furor. Bem, eu queria falar sobre, lá no livro de Gênesis, nós temos um episódio chamado A Destruição de Sodoma e Gomorra. A destruição de Sodoma e Gomorra. Veja bem, quando nós ficamos falando sobre Sodoma e Gomorra, nós temos que entender que apareceram mais 2 cidades que foram destruídas juntas: a cidade de Adimá e a cidade de Zeboim. Estão aqui embaixo do texto. Bem, o fato aconteceu em Gênesis 19. Deuteronômio 29, versículo 23, explica que a cidade de Adimá e a cidade de Zeboim também foram destruídas. A pergunta é: por que Adimá e Zeboim foram destruídos por Sodoma e Gomorra? Bem, Adimá significa carne vermelha, símbolo de carnalidade. Zeboim significa hienas, símbolo de animais raivosos. A hiena, ela tem um sorriso, ela mostra os dentes quando ela vê um animal morrendo, fraco, ou que dá para ela matar. Ela tem uma patada forte, que ela costuma acabar de matar os animais fracos. Agora, quando ela vê um animal forte, ela fica triste. É um símbolo de pessoas que não conseguem se alegrar com os que se alegram e também não conseguem chorar com os que choram. São pessoas que estão envolvidas em ciúme, em rancor, em ressentimento, em inveja
e coisa parecida com isso, né? São coisas ligadas. Então é um perigo de ser ruim. São os crentes ingênuos e tem os crentes carnais. Paulo vai falar lá em Romanos sobre quando ele estava na carne, ele falou: o mal que eu quero, eu faço. Olha, o mal que eu não quero, eu faço. O bem que eu quero, eu consigo fazer. Ele está dizendo: eu estou sendo carnal. Daqui a pouco ele explica: não. Isso no capítulo 7, no capítulo 8, portanto agora mudou. Portanto agora nenhuma condenação aos depois de Jesus, que não anda segundo a carne, e anda segundo o Espírito. Paulo, o que você fez com a sua carne? Aí Colossenses 3,5, fazer morrer a natureza terrena. Paulo, o que você fez com a sua carne? 1 Coríntios 9,27, eu esmurro a minha carne, reduzindo a servidão. Paulo, o que você fez com a carne? Gálatas 2,20, estou crucificado com Cristo, não vivo eu, Cristo vive em mim. Então, para não ser destruído como Sodoma e Gomorra, tem que dominar a carne e tem que dominar os sentimentos. Deu para entender como funciona? Então é interessante. Bem, nós temos aqui Abraão, pai na fé. Vale a pena dizer que Deus teve que mudar o nome dele para ele ser pai na fé. Lá em Hebreus capítulo 11, aparece a lista dos heróis da fé. Na lista dos heróis da fé, Abraão é conhecido como o quê? Como pai na fé. Mas ele teve que mudar de nome. Bem, depois que ele mudou o nome, ele virou o exemplo, virou o herói da fé, virou o pai da fé. Então muitas vezes a pessoa tem que trocar de nome. Então de Abrão para Abraão há uma diferença. Abrão significa pai das alturas, Abraão significa pai da multidão. Então nós temos Abraão. Abraão ficou conhecido por causa daquele altar que agradou a Deus. Deus fez uma prova com ele. É interessante que no capítulo 12 de Gênesis ele foi reprovado na prova. No capítulo 22 ele voltou para a mesma prova e foi aprovado. É bom dizer que existe um intervalo de 50 anos. Muitas vezes nós ficamos agarrados naquela mesma prova 50 anos. Então, ninguém gosta da prova, mas o segredo da prova é você ser aprovado, porque você não volta nela. Se você for reprovado, você volta sempre na mesma prova. Tem gente que está na prova e não aguenta mais essa prova, não passa dela. Quase você não passa, não volta nela. Agora, se for reprovado, vai estar sempre retornando. Bem, eu gostaria de falar também sobre o capítulo 26. Aqui nós estamos falando sobre a pessoa do Isaac. Ele aparece também ao pai de Abraão. Bem, havia fome na terra, além da primeira fome, foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Primeiro que ele foi na terra dos filisteus, em Gerar, uma terra desértica. Lá em Gerar aconteceu um episódio que ficou famoso, ou pelo menos ficou conhecido. O que aconteceu? Isaac chega e ele acha um poço que o pai tinha cavado, mas os filisteus tinham entulhado. Então o que ele faz? Ele vai lá e começa a tirar um entulho. E quando acaba de tirar todo o entulho, o poço começa a jorrar água viva. Então a primeira mensagem espiritual é essa: tem que tirar um entulho. Qual é o entulho que eu tenho que tirar para a minha vida ser uma fonte de água viva? É importante. Bem, mas diz a Bíblia Sagrada que os filisteus apareceram, simplesmente embargaram a obra. Olha, esse poço é nosso, a fonte é nossa. Bem, o que Isaac fez? Isaac tinha todo o direito de reivindicar, de arrumar a briga. Isaac deixou para lá. Deixou para lá. Aí diz o texto que Isaac foi e cavou um segundo poço. O primeiro poço, nós temos aqui o capítulo 26, versículo de número 19 e 20, é o poço de Ezeque. Depois ele cavou outro poço e apareceu a água, ele chamou de Sitna. Os filisteus vieram e simplesmente tomaram de novo. No terceiro que ele cavou, o capítulo 26, versículo 22, é chamado Reobote. Queria descrever aqui no quadro. Reobote. O nome do terceiro poço significa o lugar onde Deus alarga minhas fronteiras e alarga o meu território. Então ele não brigou no poço de Ezeque, não brigou no poço de Sitna, e aí quando chegou no Reobote, aconteceu, o texto diz que vem os filisteus e ele já não contenta mais, ele já não contende mais. Diz o texto que os filisteus simplesmente pegam e falam para Isaac: olha, Isaac, temos visto, está aqui, capítulo 26, versículo 28, responderam eles: temos visto claramente que o Senhor é contigo, pelo que dissemos, haja agora juramento e que te faça uma aliança. Então o que acontece? Até os inimigos viram: temos visto claramente que Deus é contigo. Então vale a pena perdoar, ser manso, ser perseverante, que vai chegar o Reobote de Deus na vida. O Reobote normalmente não aparece no início. O Reobote só aparece depois que eu perdoo, que eu deixo para lá,
que eu sou manso, que eu persevero pacificamente. Aí aparece o Rehobote nessa Bíblia, Rehobote, lutar de vitória. Então está aqui o capítulo 26, nós temos um segredo escondido. Aí diz a Bíblia que ele cavou e plantou e colheu no deserto de Gerar 100 vezes mais. Mas primeiro tem que perdoar, primeiro tem que ser manso, primeiro tem que ser perseverante com mansidão. Aí sim vem o Rehobote de Deus. Então uma matéria interessante. Quando nós chegamos na pessoa de Jacó, nós temos uma escada. Ele está fugindo. Jacó ele foge 2 vezes. A primeira vez ele foge de Esaú, que é a primeira fuga. Numa segunda fuga, ele já foge de Labão. E na terceira fuga, ele foge de Siquém, os moradores de Siquém. Ele aparece em 3 fugas. A primeira fuga, Jacó está fugindo, ele vai descansar sobre uma pedra e ele vê uma escada que vai até os céus, os anjos subindo e descendo, lá em cima o Senhor, e ele simplesmente fala: se o Senhor me der pão, se o Senhor me der veste, se o Senhor me abençoar, diante da glória de Deus, ele está pedindo por coisas naturais. É um monte de pessoas que seguem o mesmo caminho. Eles, diante da glória de Deus, eu vejo pedir: Senhor, me transforma, me liberta, eu quero ser um servo melhor, estou pedindo, me dá pão, me dá veste, me abençoa. Bem, essa é a primeira fuga. Ele está fugindo de Esaú, seu irmão. Agora depois ele foge, pelo menos 22 anos depois ele foge de Labão. Ele vai até o Jaboque. E na terceira fuga ele está fugindo de Siquém. Aí Deus aparece a ele e fala: você vai lá para Betel, lugar da escada, lugar da pedra. Betel significa casa de Deus. Volta para Betel, só que agora tem que purificar, tirar os deuses estranhos, mudar de veste. E diz que purificaram a família inteira, a família, tirar as arrecadas das orelhas, dos seus brios, mudar as vestes, tirar as vestes da casa de Labão, porque veste da casa de Labão não serve para quem vai para a casa de Deus. Tirar as vestes, os deuses estranhos ídolos, aí sim foram para a casa de Deus, e aí Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Daí que veio um povo chamado Israelita. Então nós temos aqui, quando chegamos no livro do Êxodo, nós temos aqui, bem, a palavra êxodo vem de êxodos da Septuaginta, veio-nos através da Vulgata latina, vem através do latim. A palavra em grego significa partida ou saída. Então, nós conhecemos como êxodo por causa da Septuaginta, que seria a cópia do hebraico para o grego, cópia dos 70, mas é através da Vulgata, que é uma tradução do latim. Então é interessante que é um termo que não é um termo hebraico, é um termo ligado ao grego e ligado ao latim. É interessante saber isso. A saída. Eu queria trazer uma matéria especial que eu preparei, eu tenho uma apostila intensiva de missões, avivamento, os 7 ides de Faraó e o banquete da meia-noite. É uma matéria específica. Bem, eu descobri que o Faraó falou 7 vezes ide. Então nós vamos aqui 7 vezes os 7 ides de Faraó e o banquete da meia-noite, que é uma mensagem especial para quem quer a vitória completa. Bem, o texto está em Êxodo 12, 7 a 11. E tomarão do sangue, porão sobre ambas as ombreiras, e na venda da porta das casas em que comerem. Naquela noite comerão carne assada ao fogo, pães asmos, ervas amargas, e comerão. Não comereis dele nada cru, e nem cozido em água, senão assado em fogo, a sua cabeça e seus pés com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim podereis comer lombos fingidos, votos sapatos nos pés, cajado na mão, comereis apressadamente, e esta é a Páscoa do Senhor. Então nós temos aqui o que? O primeiro ide, Êxodo 5:18, quando Moisés chega até o Faraó e fala: olha, o povo quer adorar no deserto. Adorar onde? Há 3 dias no deserto. Não. E depois agora é trabalhar. Quer dizer, não. E de continuar escravo no Egito. E de continua escravo, preso. Bem, Deus agora envia Faraó para retirar o povo. Deus envia agora a Faraó para retirar o povo do cativeiro. Que lição missionária! O envio e o povo à espera. A ordem de Deus era: e eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixe-nos ir a caminho de 3 dias no deserto. É o encontro marcado, para que sacrifiquemos ao Senhor e que Ele venha a nós, não venha a nós com pestilência e com espada. 3 dias no deserto para adorar. O que aparece? O primeiro ide de Faraó, ide de trabalhar. Porém não nos dará conta dos tijolos. Quer dizer, Faraó voltou agora para trabalhar com a carga maior. Não vai ter mais palha para fazer os tijolos. Moisés não aceitou. Quando Moisés não aceitou, o que Deus fez? Deus assinou embaixo, mandou um monte de praga.
Então aí tem um negócio, você vê que Deus está esperando por uma decisão humana para atuar. Porque se Moisés está tudo bom, deixa, Faraó quis, deixa para lá. Não, mas aí quando Moisés falou não aceito, aí Deus começou a mandar as pragas. Então nós temos aqui, algumas pragas começam a aparecer. No capítulo 7 já aparece uma praga chamada praga do sangue, e o rio vira sangue. No capítulo 8, no finalzinho, já está aparecendo uma outra praga. Já apareceu a praga das rãs, depois aparece a praga dos piolhos. Quando aparece a praga das moscas, aí Faraó manda chamar. Agora olha só, 8:25, adoração misturada. O Todo-Poderoso, em resposta a Faraó, bombardeou o Egito com a praga nas águas, a praga das rãs, a praga dos piolhos, a praga das moscas. Agora Faraó manda chamar Moisés como uma. Agora quem está chamando é Faraó. Então chamou Faraó Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai ao Senhor vosso Deus nessa terra. Quer dizer, adora com o pezinho no Egito, adora sem separação, adora sem espaço. Tem uma multidão adorando a Deus, porém no Egito, com o pezinho no Egito, na vontade de Faraó, na terra de Faraó, no domínio de Faraó. É uma multidão agora que até canta para Jesus. Mas se vocês dão uma olhadinha no modelo de vida, Egito está lá. Né? É um perigo, tanto até bonito, mas não tirou o pé do Egito. Bem, Moisés também não aceitou, e quando não aceitou, o que acontece? Nós temos agora uma série de pragas. Jeová bombardeou o Egito com as pragas nos animais, as úlceras nos animais do gado, saraiva sobre o gado que estivesse no campo. Faraó ainda manda falar com mais autoridade. Quais são os que hão de ir? Manda trazer Moisés. Quais são os que hão de ir? Parece estar com autoridade. Faraó ainda tem um ar de autoridade. Quais são os que hão de ir? Muitos ainda hoje estão debaixo da autoridade do inimigo por causa dos seus pecados de estimação e continuam escravos. Respondeu Jesus: em verdade, vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Né? E de vós, os homens. Já pensou? E só os homens. Olha o pedido da mensagem. Quarto de Faraó: vai só os homens, quer dizer, as mulheres não. Primeiro ele trava as crianças. Quais são os que vão de ir? Não, nós vamos com isso, não. Deixa as crianças. Ele quer travar as crianças. Você vê que existe um sistema montado para derrubar as crianças. Né? Nós temos uma série de produtos sacrificados aos demônios. Nós temos uma série de videogame, tudo já ensinando as crianças a ser violentas, a serem agressivas, a ser ligadas ao misticismo. Um joguinho cheio de místico, cheio de magia, cheio de coisinha. Né? As mulheres aparecem com pouca roupa, quer dizer, sensualidade, provocações sexuais, que é conhecido como lascívia. Tudo isso aí aparece, que é o quê? Já está tudo preparado. O Faraó continua dizendo: as crianças vão ficar. Logo depois, não, vamos só os homens. Existe todo um sistema para derrubar as mulheres, que vai desde todo o aparato da moda, todo o aparato. Hoje nós temos um sistema montado para a mulher deixar os valores da Bíblia, então, os valores seculares. Você vê que nós estamos vivendo uma época da invenção de valores, as mulheres largando tudo aquilo que era delas e assumindo outras posturas. Então está aqui. Agora, qual foi a resposta? Moisés declara que tinha que sair do Egito com homens, mulheres, crianças, velhos e rebanhos. Entretanto, Faraó disse que só libera os homens. Não seja assim, ide vós os homens, servir o Senhor, pois é isso que pedisse, e expulsado da presença de Faraó. Ainda hoje Faraó está dizendo: há muitos cristãos que suas famílias ficaram no Egito, seus rebanhos serão perdidos no cativeiro. Rebanho aqui representa a obra chamada ministério. Moisés não aceitou e a vitória completa. Aí aparece o quinto item de Faraó. Deus responde com mais pragas e simplesmente Faraó fala: então vai, mas deixa vergonha. Então vamos lá. O Senhor dos Exércitos guerreia a favor do seu povo e envia praga dos gafanhotos. Êxodo 10, 13 a 15. Então o Eterno, Santo, Soberano, deu mais uma rajada no inferno, quando enviou 3 dias de trevas no Egito. Olha que eles adoravam o Deus Sol, né? Agora até hoje, né? É símbolo de muitas seitas. O nosso sol da Bíblia é o sol da justiça, o deles é sol da justiça. Né? O nosso é sol da justiça, e o texto diz que brilha 7 vezes mais do que o sol deles. Né? Olha que interessante. Êxodo 10, 22 e 23. Faraó faz uma proposta perigosa: leve os velhos, as crianças e as mulheres, os filhos, só deixe no Egito rebanho as ovelhas. Salvaria as famílias, mas perderia o rebanho
Muitos têm cedido a Faraó e têm perdido os rebanhos, abandonando e negligenciando a obra e chamado. Aí o que acontece? Quando Moisés não aceitou, Deus estipulou um banquete chamado banquete da meia-noite. Olha só, sangue nos umbrais, apontando o cristão lavado pelo sangue do Cordeiro e que mantém o sangue da sua vida. Infelizmente, Israel esqueceu o significado do sangue e após 3 dias de caminhada diante das águas de mar, o povo murmurou. Êxodo 15, eles não encontraram marcado para adorar, eles murmuraram, quer dizer, esqueceram o sangue lá atrás. Tem gente que até aceita o sangue, mas não vive com o sangue de Jesus. Depois, carne assada ao fogo, João Batista testemunha sobre Jesus, ele os batizará com o Espírito Santo com fogo. Carne assada ao fogo é quando o crente está assado nas brasas de Jeová. Ele vence o pecado, as atitudes malignas, a carne no mundo. Tem que não, mas se estiver puro, estará preso no Egito. Nós temos os pães asmos. Pães asmos, no tempo antigo, havia uma festa anual em Israel, conhecida como a festa dos pães asmos, que era feita sem fermento. Aponta para o quê? Para uma vida sem mistura, sem o fermento do pecado. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar, ou leveda toda a massa. 1 Coríntios 5, 6 a 8. Ervas amargas indica para o processo na vida dos filhos de Deus que estão permitidos por Deus. Moendo, oleiro, cativeiro, silêncio de Deus, tempestade. Nós temos um material comparado aqui de Gênesis a Apocalipse só sobre o sofrimento e Deus permite. Existem pessoas na teologia da prosperidade que diz que Deus não permite o sofrimento, não permite os dias de prova, as dificuldades. Bem, esse material aqui está explicando como conhecer a prova, Gênesis e Apocalipse, e como vencer a prova. O material está pronto, muito interessante. Bem, ervas amargas é normal. Cabeça de cordeiro, olha, o cordeiro é Jesus. Significando que devemos ter a mente purificada, mas vós tem a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. A recomendação bíblica é mantermos uma vida de renovação da mente através do conhecimento da palavra de Deus e não seres conformados com este mundo. Outra tradução, não nos conformeis com este mundo. Muitos só meditam nos problemas do mundo, nos próprios problemas, na vida dos outros, porém a Bíblia manda meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Salmo 1,2 e Josué 1,8. As pernas de cordeiro ficam firmes na rocha. Alguns animais são mencionados na Bíblia como animais que ficam firmes na rocha. Exemplo, a ovelha, a costa, a cabo monteis. O Senhor Deus é a minha força e fará que os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque 3,19. O salmista, entendendo esse grande segredo, declara: tirou-me de um lado horrível e um charco de lodo e firmou os meus pés. Então nós temos aqui pés firmes na rocha. Fressura. A ovelha no genil com o pasto, a sua natureza, por natureza, ele remói todo aquele alimento. Quer dizer, vai para a boca, vai para a fressura, que é a buchada, que é como alguns chamam de dobradinha, outros bucho, outros fressura, outros lá na terrinha buchada. Aponta para a meditação da palavra, reflexão de texto e contexto da Bíblia. Tem gente que só lê, mas não medita. Tem gente que só medita na pregação. Eu estou esperando o pregador de domingo à noite meditar na palavra. A Bíblia não está mandando esperar o pregador de domingo à noite. A Bíblia está mandando meditar de dia e de noite. Então, quem está com a sua vida espiritual necessitada ou esperando só pela pregação, está perdido. Né? Já está errado, já a priori, a princípio. Né? A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Não é só no domingo à noite. No lume cingido, as vestes talares, aquelas vestes antigas eram vestes que arrastavam no chão. Vestes, inclusive, Jesus aparece no Apocalipse com vestes talares. Para quem diz que não pode. Lá fora da Bíblia, Jesus não vai noção dele. Deve. Longo cingido, então as vestes talares, compridas a ponte arrastar no chão. Fazia os israelitas tropeçarem caso tivesse que correr. Então a saída era colocar um cinto, de maneira que a veste não iria ser um impedimento na caminhada. O apóstolo Paulo ensina a cingir os ombros com a verdade, ou seja, colocar a verdade no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Então o crente que não colocou a verdade no seu dia a dia como fosse um cinto, tropeça no seu dia a dia. Sua vida não tropeça, ou não está no tropeço. Isso é perigoso. Tem um texto que eu até trouxe aqui, que é um texto muito interessante, que fala bem assim, ó. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que tua nudez não seja descoberta diante deles. Você vê que a ordem de Deus para Moisés era não subir ao altar por degraus, para que as pessoas não vissem a sua nudez. A nudez era no pedaço da perna. Você vê como é que
para Deus, nudez não é o que nós estamos falando. Para ele falar, fulano está nu, né? Você vê que tem que estar nu mesmo, sem roupa nenhuma. Deus está falando, mas não só na frente de todo mundo, com os degraus, não vão aparecer sua nudez. Quer dizer, suas pernas, você está vendo como é que perna de fora é problema, né? Sapato dos pés. Quando Paulo ensina sobre os pés calçados, diga preparação para a obra. Calçar os pés, preparação do Evangelho da Paz. Efésios 6,15. Houve hoje muitos descalços, despreparados, tomam culto, sabem escola dominical e acreditam, até seminários teológicos, onde há mais papagaio que só repete as besteiras já dito do que homens preparados na Bíblia. Todo soldado que marcha descalço, mais cedo ou mais tarde, vai à frente, não vai à frente, porque não está calçado. Alguns param pelos espinhos, ao atravessar o deserto, têm os pés na areia quente. Paulo recomenda aos obreiros: procure apresentar-te a Deus aprovado, com o obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então tem que andar calçado. Tem muita gente descalço, não se preparou. Não tem um grande chamado, se preparou para o grande chamado? Não, então está descalço. Quem sai sem se preparar, já sai descalço. Costuma, se conseguir voltar, volta ferido. Não estou ferido, não estou aguentando mais, vontade de sumir, vontade de desaparecer. É o melô do soldado descalço, né? O melô despreparado. Isso você encontra uma pessoa assim, é porque saiu mais cedo, saiu sem se preparar, saiu descalço, sem se calçar. Cajado nas mãos. Ainda que não for, olha só, ainda que este, no caso do cajado, não fosse usado para bater em ovelhas, é muito útil para matar bodes e lobos, o que é muito comum nos dias atuais. Sendo assim, o cajado é uma ferramenta necessária para essa geração. O cajado também é usado para puxar ovelhas quando as mesmas caem no buraco. Para a ovelha, símbolo de compaixão. Para o bode e lobo, símbolo de morte. Não deixe o cajado cair. Judá, no caso de uma prostituta, perdeu o cajado. Então ele diz: que penhor eu te darei? E ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que está na tua mão. E ele deu. Davi, como um bom pastor, tinha um cajado e usou para escolher a pedra para enfrentar o gigante. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 cestos com pedras do ribeiro, pô-los no alforje do pastor que trazia saber no surrão. E lançou a mão na sua funda, foi e aproximou-se dos filisteus. Quer dizer, olha que interessante. Quando ele aparece só com a funda, ele aparece com o cajado nas mãos. Tanto que o filisteu que não conhece o cajado, está com um pau na mão. Quer dizer, olha aqui, olha o texto. E acredita, até o gigante notou que ele tinha um cajado. E disse, pois, o filisteu Davi: sou eu algum cão para que tu venha aqui com paus? Quer dizer, o cajado aqui com paus, porque está no plural, cajado e vara, né? Como Davi tinha um cajado. Na história dos valentes de Davi apareceu um homem que ficou entre os mais valentes, porque tinha um cajado. Também feriu um egípcio, homem de respeito. Na mão dos egípcios havia uma lança, porém ele desceu a ele com um cajado, arrancou a lança da mão e o matou. Quer dizer, ficou entre os principais valentes de Davi, porque ele tinha um cajado. Com o cajado ele tomou a lança do outro que venceu. Então nós temos aqui os valentes, porque tem cajado. Tem muita gente que não sabe nem o significado do cajado, né? Um dia chegou alguém e falou assim: um amigo lá, o pregador foi na minha igreja e sentou o cajado. Alguém falou isso: não, irmão, cajado é para ovelha, não. Ele está errado, não está, irmão? Não está errado, não, porque de repente um monte de bode lá na sua igreja, um monte de lobo, um monte de hiena, um monte de serpente, escorpião, mata tudo isso com cajado. Tudo isso com cajado, assim. Vai, também tem que ter medo. E tem hora que o pregador deve ter seu cajado, né? Comeu-os apressadamente, não podia demorar, havia uma urgência. Quando a lavoura está madura, se demorar para colher, perde a colheita. O Egito iria ser impactado por uma tamanha mortalidade e o povo de Israel teria que pensar naquele banquete. O crente que participar desse banquete sai do Egito com a família e com um rebanho. Em outras palavras, quem aprender a colocar em prática o conteúdo dessa mensagem vai ser uma bênção. Vai edificar o lar e ainda cumprir o chamado e o ministério. A Bíblia diz: não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, né? Romanos 12, 11. Então tem gente vagarosa demais. Eu estou esperando, daqui a não sei quantos anos eu aprendo melhor. Não, aprendeu e coloca em prática, senão o faraó vence. Comeu-os apressadamente. Aí volta o hino de faraó. Depois que eu participo de todo o banquete e do jeito que Deus quer, aí vem o sexto limite, Êxodo 12, 31. Ide servir o Senhor. Jeová detonando a última bomba no Egito, ficou conhecido como a morte do primogênito.
Porém, a Bíblia diz que enquanto havia morte no Egito, no meio do povo de Deus havia festa. Assim será o arrebatamento. Quando aqui haverá morte, choro e desespero, o povo de Deus estará em festa. Subirão os que estiverem marcados com o sangue do Cordeiro. Faraó aguentou e disse: então chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai e saí do meio do povo, tanto vós e filhos, e serviu o Senhor como tem dito. Êxodo 12, 31. Serviu o Senhor. Após o banquete, Deus deu a vitória. O sétimo ide abençoar-me a mim. Quer dizer, a última tentativa de Faraó: ide abençoar-me a mim, vamos fazer um acordo. Faraó e todo o Egito se dobraram diante do Senhor dos exércitos, e a declaração: levai convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tem dito, e ide abençoar-me. Faraó queria tentar um vínculo de amizade, dar as coordenadas para a vitória final. Então disse o Senhor: por que clamas a mim? Diga ao povo que marcha. Quer dizer, não para não, que o Faraó não vai estar bonzinho, não aparece não. Diga o povo que marcha. A ordem divina: diga o povo que marcha. Porém, acerca do Egito, a Bíblia diz: porque as águas, tornando cobrir os carros dos cavaleiros e todo o exército de Faraó, e os que lhe haviam seguido do mar, e nenhum deles ficou, mas os filhos de Israel foram por meio do mar seco, e as águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Estudiosos acreditam que o Mar Vermelho ele pode ter 2.000 quilômetros de profundidade, mas o normal é ter 500 metros de profundidade. Então não era uma paredezinha de 3, 4 metros, era 500 metros de parede de água aproximadamente, segundo a geografia bíblica. Olha que interessante, o salmista adora a Deus dizendo: mas derrubou o Faraó do seu exército no mar. Então tem adoração. Olha só, derrubou tanto o Faraó do seu exército. O Faraó não ficou vivo, não, o Faraó morreu junto. Então está aqui, as águas voltaram e destruíram o exército de Faraó. Bem, nós temos no meio do deserto, é o Êxodo ainda. Bem, esse termo do tabernáculo funciona no livro de Êxodo, no livro de Levítico, e até em Deuteronômio nós temos um rastro. Então engloba todo o Pentateuco. Bem, olha o que eu coloquei aqui. Eu coloquei que todas as cabanas estavam. Eles levantavam o acampamento, mas voltavam para o tabernáculo. A glória de Deus era o mais importante. Uma nuvem de glória, uma coluna de fogo era o que marcava. Agora, tinha uma separação. Então tinha um pessoal que ficava lá fora, tinha um pessoal que ficava aqui no pátio, tinha um pessoal que ficava na terra, e tinha um pessoal que ficava aqui no Santo dos Santos, onde está a manifestação da glória. Tem um crente que está aqui fora, um crente que não sabe de nada das coisas espirituais. Tem um crente que está aqui no pátio. Quem está no pátio é até conhecido como povo da fumaça, para voltar do holocausto. É o povo da fumaça. Lá dentro tem a arca, tem azeite, tem fogo. Lá dentro tem pães da proposição. Lá dentro tem castiçais de ouro. Lá dentro tem um monte de coisa que tem um significado espiritual. A pessoa até sabe que tem, mas não pode entrar. O pessoal que está lá de fora não consegue entrar. É um crente natural demais, né? Um crente natural. Bem, lá dentro da tenda, aí nós já temos um contexto. Quem está aqui lá de fora, ele vai estar no altar, que não é do incenso, é o altar do holocausto, né? Tem a bacia de bronze, que a pessoa se vê e se lava, aí depois tem que entrar aqui, cá dentro é o lugar santo, lá no final é o lugar santíssimo, né? Que é o Santo dos Santos. Nós temos uma matéria chamada o incenso sagrado. O que é o incenso sagrado? Êxodo 30, versículo 34. No livro do Êxodo, vemos uma linda explicação do que é o incenso. Apocalipse fala que incenso é oração, mas não é qualquer oração que agrada a Deus. Tem gente que não pode orar porque não tem os elementos que é uma oração sadia. Bem, olha só. Disse mais o Senhor a Moisés: toma das especiarias aromáticas, corá, ônixa e gálbano. Estas especiarias aromáticas em incenso puro, igual uma porção, e farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Êxodo 30, versículo 4, assim, estourar. Uma espécie de mirra inferior, só no deserto. Tem que ser quebrada, machucada, batida, exalando o bom cheiro, esse é um óleo precioso. É quando no deserto nós somos machucados e temos que dar glória a Deus, temos que exaltar ainda. Aí eu consigo ser estourado. A ponta encontrada no deserto, quebrada, várias vezes socada, massacrada, diminuída. Após esse processo, exala um precioso perfume e extrai o óleo estourado. Simboliza a oração de quem, mesmo no deserto, mesmo em meio a sofrimentos, exala com cheiro. A adoração costuma ser uma oração seguida de muita unção. Ônixa
espécie de molusco que está das profundezas do mar, é levado ao fogo e no estado de pó é o ingrediente usado no incenso sagrado. A ponto do coração extraído da profunda alma. Crente no pó que tem passado pelo fogo espiritual. Bem, não pode ser aquela oração repetitiva, aquela oração parece que ela é decorada. Tem que ser uma oração que mexe com o profundo, única, extraído do profundo. Agora tem que lembrar o seguinte, que tem que estar no pó. A luz que Deus lembra a nossa estatura, a estrutura, lembra que nós somos pó. Agora, gálbano, resina tirada de uma árvore chamada gálbano. A casca dessa árvore, que é a casca grossa, né? É retirada. Para se tirar a resina, tem que se livrar da casca grossa. A oração do quebrantado, Deus não despreza. Crente de casca grossa costuma orar a Deus e Deus não ouve sua oração. Então tem que tirar a casca grossa. Vai graças a Deus, pega fulano, pega ciclano, isso não existe. Isso é oração de casca grossa. A oração de Deus não vai escutar, melhor que ouvir direto. Então não acontece. E assim, chegando no livro de Levítico. Esse livro é famoso, é o terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico. O tema mais famoso, Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Diz que os sacerdotes tinham que aparecer, tirar toda a cinza, que é para tirar todo o pecado, depois colocava a lenha em ordem e o fogo continuava. Então é muito importante isso aqui, que é uma oração que tira o pecado. A oração tem que produzir crentes mais purificados. Quando a pessoa ora e levanta a oração pior do que entrou, a oração virou um ritual. Virou um ritual. Tem gente que vai orar, não vai orar, vai ver quem não veio orar. Acontece. É um ritual, é um rito. Quando a pessoa ora para dizer que ora, entendeu? Aconteceu nos dias de Jesus que as pessoas oravam em pé para serem vistas que oravam. Então a oração virou uma arte, virou uma produção, virou um status. A motivação não era encontrar com Deus, era serviço como uma oração. Então aí está o problema. Então essa oração é nula. Então tem que ser tipo de purificação. Aí Jesus falou, quando orar, entra para o quarto. Ele está proibindo orar em geral. Ele está falando orar sem cessar no Novo Testamento. Eu estou orando, conversando, estou orando no trabalho, estou orando na escola, estou orando em casa, estou orando falando, estou orando andando. E aí quando eu chego no templo, eu continuo orando. Então não é aquele ritual de oração, é uma vida de oração. Esse é o caminho. Então, Levíticos. A palavra Levítico vem da Vulgata, quer dizer, vem do latim, derivado de Leviticum, relativo aos levitas, título que tem na Septuaginta, quer dizer, na tradução do grego. Os judeus conheciam por sua primeira palavra em hebraico. Olha só, nós temos aqui, Vayag, ele me chamou. No caso, ele chamou o quê? Ele chamou a santidade, ele chamou a adoração. Adorar com santidade e adorar no deserto. Então nós temos aqui o tema central do livro de Levítico, é santidade. Tem gente que está no deserto, eles estão 40 anos andando, mas se eu andar com santidade, sem santidade, eu estou andando à toa. Tem um monte de gente que até está andando, está na caminhada, sou crente há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Estou andando, estou caminhando, mas está andando sem santidade, está andando à toa. Uma multidão que não vai entrar na terra prometida porque está andando sem santidade. Você vê que quando o último não morreu no deserto, não entrou na terra prometida, só entrou na terra quem começou a jornada com santidade. Então, sem santidade, perdendo tempo, estamos na toa. É triste, né? A geração perde essa. Portanto, santificai-vos e sede santo, porque eu sou o Senhor nosso Deus. Levítico 20, versículo 7. Veja que Israel falhou na sua santidade. O que Deus falou? Olha, sede santo, porque eu sou santo. O que Israel fez? Falhou na sua santidade. Alguém podia falar em uma Bíblia, ainda bem que esse termo aí ficou no Antigo Testamento, né? Bem, a princípio, sim, mas olha no segundo momento, no segundo texto. Nós temos aqui 1 Pedro 1, versículo de número 15. Olha só que interessante. Mas começando aquele que nos chamou, sede santo, todo o vosso procedimento. Versículo 16. Pois está escrito, sede santo, eu sou santo. Quer dizer, a mesma frase que Deus falou para Israel lá no deserto, está dita a mesma frase no Novo Testamento, 1 Pedro 2 apóstolos. Israel falhou na santidade. E agora a Bíblia, será que eu posso falhar? Como quem diz, a igreja também recebe essa mesma
É responsabilidade. Sedição. Agora, todo o vosso procedimento, fala, é em tudo. Um versículo antes. Sedição em todo o vosso procedimento. Quando nós chegamos em Tessalonicenses 5:23, 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo explica quais são os valores de santidade. Que mesmo Deus nos santifique completamente, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e reconhecidos para mim, Senhor. Paulo está dizendo que a santidade é espírito, alma e corpo, são todos os aspectos, em toda a minha vida, em tudo. Aí quem fala, Deus só está querendo só um pedacinho de mim, e outro Deus só quer lá de fora, não. Deus quer tudo, é espírito, alma e corpo, plenamente em mim, não é só um pedacinho de cada um, não, é pleno. Pleno significa ponto máximo. Olha que interessante, um texto que está em Levítico 20, versículo 13. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Olha que interessante, Levítico 20, versículo 13. No Novo Testamento, nós temos Paulo escrevendo a Romanos, que eu acho muito interessante, que ele vai falar sobre uma prática sexual que pode estar num casamento normal, mas depois ir o procedimento homossexual. Olha que interessante esse texto aqui. Romanos 1, versículo 26. Pelo que Deus abandonou as paixões infames, até as mulheres mudaram o uso natural e contrário à natureza, seria o sexo anal. Semelhantemente também, os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram a sua sensualidade uns para com os outros, homens com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesma a recompensa pelo erro. Outra tradução, a penalidade pelo erro. Recebendo em si mesmo a recompensa e a penalidade. Olha que interessante. Então, quem entra nesse caminho vai receber em si mesmo, na sua alma, a recompensa, talvez pela sua vida. Bem, nós temos aqui os levitas. Da onde vêm os levitas? Olha, 3 filhos de Levi e um filho de Arão, e Joquebede. O que nós temos aqui? Os Gersonitas, Asaf era Gersonita. Esses levitas cuidavam do tabernáculo, da tenda, da coberta, das cortinas e do altar. Então quebra aquele negócio de levita só tem que cantar. Não, você vê que tem que carregar cortina, carregar o altar, carregar a tenda. Então tinha que carregar peso. Um levita tinha que ter a mesma santidade que um sacerdote. Aí depois vem os batitas. Era a classe de levitas responsável pela arca, pela mesa, pelo candelabro, pelos altares, os utensílios, números 3, 31. Os meraritas, vem de Merari. Os meraritas compunham a classe dos levitas responsáveis pelas tábuas do tabernáculo, pelas colunas e pelas bases. Números 3, 33 e 37. Então o que nós temos aqui? Nós temos, eram 4 famílias. A tribo de Levi tem 4 famílias. 3 eram levitas e 1 era sacerdote. A tribo da casa de Arão era sacerdotal. Então se o camarada fosse da casa de, por exemplo, se o camarada fosse da tribo de Gerson, ou Coate, ou Merari, ele só podia ser levita. Para ele ser sacerdote, ele tinha que ser de que tribo? Ele tinha que ser da casa de Arão. Da tribo de Levi, mas é da casa de Arão. Então nós temos um termo aqui que é interessantíssimo. Nós temos um acontecimento de ouro que aparece no tempo antigo, que só vai entender, na verdade, o que está acontecendo através desse ensinamento aqui. O que nós temos aqui? Olha, número 16. Quem se lembra o dia que Deus abriu o chão e engoliu uma família inteira, jogou no inferno? O que nós temos aqui? Nós temos Datã, Corá e Abirão. Um fala Corá e outro Coré, mesmo não parece não. Coré e Abirão. O que nós temos aqui? Capítulo 16 de Números. Coré é filho de Gizá, filho de Coate. Então ele é da tribo de Coate, ele era coatita. Ele queria ser sacerdote, mas ele só podia ser levita. Ele queria ficar no lugar de Arão. Então qual foi o erro a princípio? Ele podia ser sacerdote, mas ele podia ser levita, mas queria ser sacerdote. E não podia ser sacerdote. Aí é que está. Nossas preferências muitas vezes nos levam abaixo da terra. Um buraco abaixo do chão. Então eu tenho que dizer, o que o Senhor quer de mim? Esse negócio, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, é perigoso. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu posso ser? O que eu devo ser? Então é interessante. Levantando um altar. O que nós temos aqui? O altar. A palavra altar é uma palavra fantástica. É claro que Levítico, ela aparece várias vezes. O altar é valorizado no Levítico. Agora é claro que o altar aparece muitas vezes. Por exemplo, nós temos Enos levantou o altar. Nós temos Abraão levantou o altar. Abraão, na verdade, era especialista. Então, até o dia que Deus mandou levantar 2 altares, né? Deus mandou no capítulo 15 de Gênesis
Deus para Abraão, você vai fazer 2 altares, você vai levantar 2 altares, pega os animais, bate, mas não atira fogo. Fica o altar sem fogo, sem fogo. Aí quando ele levantou o altar sem tirar fogo, as aves de rapina vieram. Abraão começou a enxotar. Veio escuridão, noite, trevas, ele sentiu o sono e dormiu. Aí apareceu uma tocha. Quando apareceu a tocha, foi embora o sono, foi embora as aves de rapina e foi embora as trevas. Aqueles altares sem chama, cheios de animais, aquilo ali era cadáveres sobre o altar. Realidade de muitas denominações, muitas igrejas, cadáveres sobre o altar. Mas quando apareceu o fogo, o altar que era cadáver virou o quê? Virou holocausto. Então que Deus nos ajude de não sermos um altar de cadáver, precisamos ser holocausto, na presença de Deus. Então a tocha. Tem muita igreja que tem sono, cansaço, enfado, trevas e até água de rapina, porque está faltando fogo. O fogo tem que ser o elemento chave para uma vida de altar. Você vê que esse material vem mais forte. Obrigações do sacerdote. Ele era sacerdote, mas qual a obrigação do sacerdote? Vale a pena a gente contar isso aqui na cabeça, por quê? Porque a Bíblia nos chama de sacerdócio santo e sacerdócio real. Então, a Bíblia chama a igreja de sacerdócio santo e sacerdócio real. Então é importante que isso aqui tenha um significado espiritual para nós hoje. Então vamos lá, Levítico 24, 2. Ordene os filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira, puro batido para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. A lâmpada não podia se apagar. Então tinha que fazer o quê? Trazer azeite. Mas não era qualquer azeite, era azeite de quê? De oliveira ou de oliva. Camarada para trazer e manter esse fogo aceso, sabe o que ele tinha que fazer? Ele tinha que se virar e achar oliveira. Agora você sabe como é que a primeira, que a árvore de oliveira era alta, camarada para conseguir subir lá era complicado. Para tirar as azeitonas, tinha que ser na pancada, ou tinha que ser chacoalhando, ou tinha que esperar o vento. Fala para o crente, eu quero ser cheio de azeite. Aí Deus fala, tá bom então. Aí ele me chacoalha na vida, permite as pancadas, ou então me joga no vento. Mas eu não quero azeite, eu não quero azeitona. Aí depois que o camarada pega aquilo ali, leva para uma rocha cavada, que é chamada lagar, uma rocha cavada, e eu tenho que ser pisado na rocha. Aí depois, aquele lagar, depois que transborda, tem valetas, canaletas por todos os anos. Aí aquela unção influencia todos os anos da minha vida. Mas aí tem que ser pisado na rocha. Aí tem gente que está sofrendo porque aprontou. Então não está sendo pisado na rocha, está sendo pisado fora da rocha. Eu tenho que ser pisado na rocha. Aí vem unção. Então, muita nossa oração, Senhor, eu quero ser cheio de azeite, sabe? O processo é doloroso. Tem aqui Levítico 6,10 ainda. O sacerdote vestirá sua veste de linho, vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo haver consumido o local sobre o altar e porá junto ao altar. Então, olha, o que nós temos aqui? Ó? Veste de linho, fala sobre pureza de vida. Agora tem calças de linho, que é como se fosse cirolas sacerdotais, que é chamada pureza sexual. Levantará a cinza quando o fogo houver consumido o local, quer dizer, e tem que tirar a cinza, purificação diária. Então você vê que a coisa é pureza de vida, pureza sexual e todo dia naquilo. Não pode purificar só na época da Santa Ceia. É todo dia levantar, é coisa diária. Então quem tem uma vida em vez de diária, mensal, por que Jesus colocou você com pão? Hein? E vinho. Porque o pão era um alimento diário. E o vinho, que é o suco da uva, vale a pena dizer que o vinho que Jesus está falando ali, não é esse vinho que nós conhecemos, né? Vulgarmente, não. O vinho que Jesus está mencionando é o suco da uva, porque existiu o vinho fermentado, teve o vinho misturado, existiu o vinagre, né? Que é o vinho ácido, que é o vinho amargo, né? Nem desse tipo de vinho era permitido. Você vê que ofereceu um vaso com vinagre, Jesus rejeitou. O vinho misturado não era para rei nem sacerdote. O vinho fermentado não era para rei nem sacerdote. Então o vinho que Jesus tomava não era nem fermentado nem misturado, e nem vinagre. Porque ele não era para rei nem sacerdote. Que vinho que era? Ele falou, não provarei mais do fruto da vida, era do vinho novo. Que era uva amassada na hora do cálice. Por que ele transformou a água na hora? Água em vinho. Que é feito na hora, é símbolo de vinho novo. Por que ele não pegou o fermentado? Não, eu tenho um que já sabia que ia acontecer isso. Não.
Então, não provarei nada do fruto da vide até que esteja convosco no céu. Quer dizer, Jesus, o vinho de Jesus é o suco da uva, que é uma bebida normalmente cotidiana, igual você chega na casa de alguém, toma um café, toma um suco, mas aí eu tomo um vinho, mas não é um vinho nem fermentado, nem misturado, nem nada. É o suco da uva. Interessante, né? Vamos estar aqui. Mas por que a ceia? Porque significa que é coisa diária. Então tem gente que bota como mensal. Não é que a cerimônia da ceia tem que ser diária, mas o significado da ceia tem que ser diário. Né? Tudo bem? Do Levítico, o segredo do incensário. Existia um incensário. Não era só um incenso. Eu falei sobre o incenso sagrado. Agora tem um incensário. Olha, a Bíblia diz que as brasas tinham que ser acesas para o incensário subir. Tomarão também o incensário cheio de brasas de fogo no altar. Olha que lindo. Tem que ter fogo, quebrantamento. Você vê que o morno Jesus falou: olha, o morno nem na minha goela desceu. Vou me entartir na minha boca, vou estar na barriga. Está na boca, vou me entartir na minha boca. O frio também, por significar a iniquidade, amor e não esperar, símbolo de iniquidade. Né? Agora, o quente é um brasa, quebrantamento. Então, tomarás o incensário cheio de brasa, volta a Levítico 16, com o altar aceso. Incenso é um símbolo de oração. Prostraram-se diante do cordeiro, todos contendo harpas, salvas de ouro, cheio de incenso. O que são as orações dos santos? Oração dos santos, isto é, oração do justo. A Bíblia diz que a oração feita por um justo pode ir nos seus efeitos. Tiago 16, ou 5,16. Na cabeça do sacerdote tinha que ter um turbante. E tinha uma taça, uma placa chamada Santidade ao Senhor. O turbante do hebraico é Misneret, que é o quê? Misnepet, ferida ao redor. Quer dizer, tinha que marcar na mente, tinha que ser algo que tinha que ficar marcado. De acordo com José, o filho, o turbante do sumo sacerdote consistia em um gorro, com um turbante de cor azul escura por cima dele. Na frente do havia uma diadema de ouro puro e uma lâmina fina de ouro escrita: Santidade ao Senhor, ligada com uma corda azul. A palavra santidade está aqui, ó, Kodesh, santidade na cabeça. Em dias que muita gente tem isso na cabeça, ó. Vale a pena ouvir de novo. Novela das 6, filme pornográfico, as loucuras da internet, tudo que estava sendo dito. Agora a Bíblia diz que eu tenho que, na minha cabeça tem que ter o quê? A mente de Cristo, e isso não deve ser gentilmente. Bem, nós temos aqui, ó, Bemidbar, que significa no deserto, números. Então, número significa Bemidbar, hebraico, no deserto. No deserto. Então, alguns estudiosos falam assim, jornadas no deserto. Então, nós temos aqui números, os livros, o livro pertinente às jornadas. E nós temos o livro de números, não é somente o registro de alguns esporádicos acontecimentos históricos israelitas, mas o registro de forma didática com que Deus relaciona. Então, no deserto havia um relacionamento do povo e Deus. Então, o números vai contar a história, relacionamento, e as jornadas, como aconteceu o dia a dia. No meu dia a dia é complicado. O difícil não é sair do Egito, o difícil é descer o deserto, que é jornada, é o dia a dia. E lá no deserto aparecem alguns opositores, lá no deserto aparecem alguns inimigos terríveis, ferrenhos. Quer ver? Olha que interessante. Aqui, ó, o modelo era obra de candelabro, obra de ouro batido, desde o pé a as suas flores, era de ouro batido conforme o modelo que o Senhor mostrará a Moisés fez no candelabro. A Bíblia diz que Deus falava cara a cara com Deus, ou com Moisés. O que nós temos aqui? Deus falou cara a cara com Moisés. Como é que funciona isso? O texto está em números. O único texto que explica como é que funcionava esse cara a cara, frente a frente. Não era cara a cara igual nós conhecemos. Nós temos o tabernáculo, o altar do tabernáculo, o altar. Em cima do altar tinha os querubins fazendo uma sombra. Naquela sombra saiu a voz de Deus. Olha o texto aqui, ó. E quando Moisés já estava na congregação, para falar com ele, eu ouvi a voz que falava de cima do propiciatório, que estava na arca do testemunho, entre os dois querubins. Assim ele falava. Então a voz saiu daquela sombra que ficava debaixo das asas dos querubins. Então não é que ele viu o rosto de Deus, era a sombra saía. Mas aí o termo diz, falava cara a cara com Deus, daí saía a voz de Deus. Era muito interessante, né? Então, tem gente que não entende isso, né? A gente não entende isso aí. É importante. Bem, Romanos 12, 1.
Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. As pessoas querem dizer que culto depende de templo, de parede ou de hora marcada. O texto está dizendo, ó, apresentei vossos corpos. O meu corpo é o templo de Deus para o culto. Quando eu chego no templo, santuário, na denominação, eu continuo meu culto, mas meu culto já começou, o meu culto depende do meu corpo. Quando eu chego lá às 19 horas, 19h30, eu só continuei meu culto. Ai, não estou esperando às 9 horas, a pessoa conta o dia todo. Costuma na hora de arrumar para o tempo, fazer outra briga, para cultuar. Então o culto é melhor ficar em casa. Olha só. Então o culto não depende do tempo, nem depende do meu corpo. Agora, apresentei vossos corpos no sacrifício vivo. O que significa corpos de sacrifício vivo? A expressão sacrifício vivo possui uma única raiz de identificação dentro da Bíblia: holocausto. O holocausto hebraico é shoar, e do grego colocar o toma, ou holocaftoma, que é a etimologia, sacrifício inteiramente queimado no fogo. Quer dizer, o que é o meu corpo em sacrifício vivo? É quando ele está inteiramente queimado, com todos os meus sentimentos, emoções, prioridades, intelecto, pensamento, minha vida, meu corpo, minhas palavras, meus pensamentos, tudo que está sacrificado, ou senão minha vida não é sacrifício vivo. É interessante? Porque mostra que religiosidade não está salvando, então. Para Deus reconhecer um culto, a coisa não é fácil igual parece, né? Ou não, falta um domingo à noite, o domingo eu vou tudo. Mas e aí, minha vida, será que é um culto? Será que eu consegui dominar tudo isso aí? Isso é importante. Então está vendo aí como o Pentateuco explica muita coisa que nós precisamos conhecer? Vamos mais um. Números, nós temos dentro do números, eu estou falando aqui como vencer o dia a dia, tá? Daqui a pouco eu vou falar, vencer o quê? Vou explicar o que nós vamos vencer. Mas eu tenho que ter o quê? Vou voltar lá. Eu tenho que ter uma intimidade com Deus, né? Eu tenho que ter o corpo, o sacrifício, um altar a Deus. Agora eu tenho que ter o quê? Uma rocha. A recomendação de Deus a Moisés era falar com a rocha, ter que sair e dela sair as águas. Jesus aparece como um símbolo da rocha da nossa salvação, a água viva. Mas aquele que beber dessa água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que ele desce fará nele uma fonte de água que salte ou que jorre para a vida eterna. O Evangelho que conhece a rocha é um manancial de Deus na terra. Quem crê em mim, como diz a Escritura, o seu interior fluirão rios de água viva. Bem, era uma rocha no deserto. Deus mandou daquela rocha que saia água. A primeira vez, nós temos 2 episódios. A primeira vez Deus fala, bater uma vara. A segunda vez fala a rocha. Das 2 vezes saiu água. Só que o Moisés da segunda vez não foi obediente. Ele veio de falar a rocha. Ele bateu a vara na rocha. Lá no final, Deus falou, você não vai entrar nessa cidade. Por que, Senhor? Porque você, lá em Gerizim, não se santificou. Quer dizer, não, você em vez de falar a rocha, você bateu. Você vê que o milagre aconteceu. Fosse não, Deus operou, o milagre aconteceu. Mas às vezes o milagre acontece e Deus vai prestar conta no final com alguém. Deus faz milagre às vezes para o povo. Mas não significa que o que fez a coisa errada, né, vai se dar bem no final da história. Mas é interessante que aquela rocha saiu lá. Quer dizer, eu estou no deserto, mas se eu tiver uma rocha que sai água, símbolo de Jesus, eu vou vencer. Vai vencer o quê? Né? Está aqui, ó. A primeira vez está certo, bateu. A segunda não é para bater, é só falar. Fala sobre os detalhes. Eu tenho que servir a Deus com detalhes. Tem gente que fala, meu chamado é isso, eu vou correr e vou fazer. Vai quebrar a cara. Quais são os detalhes para isso, Senhor? Quais são os detalhes? Qual é o modelo? Né? Então é interessante isso. Nós temos a história dos 10 espias. Tem gente que vai para o deserto, mas vai sem fé, vai sem ânimo, né? E outras coisas a mais, né? Eu vou começar essa história, vou encerrar essa história lá em Deuteronômio, olha só. Os 10 espias, números 14, 7 a 9. Falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá sobre essa terra. A terra manda leite e mel, como somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não tem mais um povo dessa terra, porquanto são eles como o pão. Quer dizer, devoraremos como devora o pão. Retirou-se do amparo, o Senhor conosco, não tem mais. Aí agora os murmuradores. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés, e certamente subiremos e possuiremos em herança, seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os 11 que com eles subiram entre os 10. Você vê que os 2 estão com fé. Os 10 agora não poderemos subir contra aquele povo, que é mais forte que nós.
Inflamaram a terra que tinha espinharam, dizendo: os filhos de Israel, a terra pela qual passamos espinharas, consome os seus moradores. Todo o povo que vimos são homens de grande estatura, porque vimos ali eram gigantes, filhos de Enaque, descendentes de gigante, e eram aos nossos próprios olhos como gafanhotos, como pequenos. Quer dizer, eles diminuíram. Quer dizer, então, quando 2 tinham fé, 10 não tinham fé. Você vê que esses 10, a Bíblia diz que o povo murmurou. A voz da maioria não sempre é a voz de verdade. A maioria diz que pode. 2 vai falar: não vai poder não. O pessoal vai pela maioria, mas você vê que a maioria perdeu. Enquanto o último murmurador não morreu. Aí eu fui uma vez um sermão escrito: andando para morrer. São os murmuradores, estão andando para morrer, são as crianças morrer. Andando para morrer. Depois eu vou explicar melhor sobre essa questão dos 12. Mas 10 espias não tinham fé. Então, quem vai vencer o deserto é sem fé, sem ânimo. Já está na prova. As jornadas. Então nós temos aqui 40 anos de jornadas por 7 grandes desertos. É interessante, eu tenho um material chamado Tabernáculo, vai aparecer na tela depois. O tabernáculo é um vídeo aula que explica só sobre o tabernáculo. Aí eu explico sobre os 7 grandes desertos e as provas do deserto. Falo sobre os vencedores do tabernáculo e uma pesquisa mais avançada sobre o tabernáculo. Bem, mas nessa jornada do deserto aparecem alguns animais. Nós temos os escorpiões. Camarada no deserto, de repente ele parava nos pedregais. Normalmente quando eu estou caminhando no deserto, o pedregal significa lugar de parar. Aí está o problema, de vários pedregais tem os escorpiões. Se o escorpião não vir pegar o camarada fica tonto, perde o caminho, perde a direção. Se for um pouquinho maior, um pouquinho maior, médio, simplesmente deixaria o camarada o quê? Deixa o camarada cego. Se for adulto, mata o camarada. É triste. É o tal do escorpião, um elemento perigoso no deserto. Nós temos aí no meio da estrada serpentes abrasadoras, né? Apareceram serpentes terríveis no meio da jornada do deserto. O Deus diz que matou a multidão. Diz que Moisés, por ordem de Deus, manda preparar. Deus fala: ele prepara uma serpente de bronze. Aquele que olhar a serpente pode estar picado, pode estar envenenado, mas vai ser como antídoto. Aí o texto de João fala assim como Moisés levantou a serpente de bronze, importa que o filho do homem seja levantado, para todo aquele que crer, né? Não creia, mas tem que crer. É muito interessante. Ele virou um exemplo de Cristo. Agora, para vencer serpente, aqui a coisa é séria, né? Olhar firmemente para Cristo. Muita gente que está olhando para o lado, olhando para o pastor, para o ministério, para a convenção, para isso, para aquilo. Estou escandalizado com o cantor, estou escandalizado com o pregador, porque está olhando para o lado. E eu agora quer olhar para Jesus, vence a serpente. Está vendo aí que a coisa é forte. Nós temos aqui um pessoal que é mala reputação, que é o Hiena. Eu falei no início sobre, lembra que a cidade foi destruída junto com Sodoma e Gomorra? Nós temos a cidade mais Zeboim. Zeboim significa hiena. Hiena é um animal perigoso que aparece no deserto. Ele faz o quê? Se tiver fraco, acaba de matar com uma patada. É gente nervosa. Eu vi um estudo documentário que uma hiena sozinha perde para o leão. Mas ela dá um assovio, e aparece um monte de hiena. O leão sai correndo. Eles se comunicam, irmãos. É um pessoal aqui, tipo de fofoqueiro, limbarudo. Ele se comunica, daqui a pouco derruba qualquer um. A hiena. Mas no deserto, o pessoal aqui. Se vê um animal forte, fica triste. Se vê fraquinho, quase morrendo, faz festa, fica aquele sorriso. E a hiena. Agora tem um segundo elemento, as raposas no deserto. Olha o texto, na época de Ezequiel, capítulo 3, versículo 4, os profetas da época, eram profetas misturados, eram chamados como raposa. O profeta Ezequiel diz: os teus profetas, ó Israel, são como raposa no deserto. Eu fui estudar sobre a raposa. Vamos supor que a pessoa está criando ali 200 galinhas. A raposa precisa de uma galinha para se alimentar, mas ela faz questão de matar tudo. Ela é sanguinária, é violenta. Raposa é um símbolo de crueldade. Os profetas são como raposa no deserto. No caso do texto de Ezequiel, os profetas misturados. Era o profeta que facilitava. Era o profeta que facilitava. Bem, um texto diz que eles recolocam uma argamassa fraca à parede. Lá no livro de Jeremias diz que tudo superficialmente dizendo a paz, paz, paz.
Lá em Miqueias diz bem assim: eles profetizam por encomenda, o que aprada, o que agrada. São os pregadores da facilidade, que não tem compromisso com a verdade da Bíblia, tem compromisso em alegrar o culto, né? São mais animadores de auditório, né? Distrai os bodes no alimento dos eles, né? Nós também temos uma geração perigosa assim. Você vê que a raposa, lá em Cantares Colonos, apanhar, mas a raposa é a raposinha, capítulo 2, versículo 15, que prejudica a vinha. A raposinha pequenininha, ela é bonitinha, parece que é um gatinho, felpudo. É um pessoal que entra assim bonitinho, mas é raposinha. O que acontece? Eles vão até o buraquinho pequeno das brechas, passam, vão lá na vinha, come a flor, quer dizer, não tem colhido de lavoura mais, comeu a flor, perdeu o fruto, volta no buraco, abre mais o buraco para a raposa maior entrar. Então, perigo. Você vê que Jesus falou bem assim, olha, falando sobre no caso em Roma, né? A autoridade maior, Herodes, vai aquela raposa e diz que eu profetizo, eu curo no terceiro dia. É muito interessante você ver que o Império Romano é um símbolo de raposa. O Império Romano, se você está sobre o que é o Império Romano nos dias atuais, você vai ver o que é uma raposa. Interessante. Outro elemento perigosíssimo, né? Perigosíssimo. Eu até gravei um documentário só sobre a avestruz de cegonha. Depois eu apareci na tela para você. É muito interessante. O que nós temos aqui? A avestruz, um símbolo de mau crente. Agora, eu fiquei assustado com o texto. Quando você acaba o livro de Jeremias, aparece o livro de Lamentações de Jeremias. Olha o que está escrito aqui, Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo de número 3, assim, ó. Até os chacais abaixam o peito para dar mamar aos seus filhotes, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como as avestruzes do deserto. Lamentações 4, 3. Meu povo tornou-se cruel como as avestruzes do deserto. O que a avestruz do deserto faz? Abandona os filhos. Abandona, não cuida dos filhos. Ela não gosta de chocar os ovos. Sabe quem que choca os ovos lá na casa da avestruz? É o avestruz macho. A avestruz fêmea some e deixa o macho lá. É um símbolo de insubmissão. Né? Você sabe como é que é o banho da avestruz? Ela toma banho na terra, no pó. Quer dizer, é um pessoal que cada dia se suja mais. Quer dizer, o banho deles é sujeira. É um pessoal que cada dia se suja mais. Se ele tem qualquer problema, coloca a cabeça onde? É aquele pessoal que está no mundo da lua, no mundo virtual, né? Está no mundo irreal ainda, está flutuando, não consegue pisar o pé na reta. Não precisa estudar não, Deus proverá. Não precisa trabalhar não, Deus proverá. Aquele pessoal aqui, ó, avestruz é um perigo muito grande, um negócio perigosíssimo. Eu tenho um documentário só sobre isso, depois você não pesquisa não. É interessante. Bem, agora o animal que vence o deserto é o camelo. É interessante. Veja que dentro do organismo dele tem bolsas d'água acima da palavra, as glândulas dele, a gordura, azeite, óleo, gordura. Então, quando ele fica sem beber água, dentro dele tem água, ele tem reserva, e em cima tem óleo, tem gordura. Os olhos dele tomam uma rajada de vento, de tempestade, de areia no deserto, mas ele é fundo, tem uma proteção, não desfoca, continua para o alvo. As patas deles conseguem pegar força até nos pedregais e conseguem usar como alavanca, acelera os pedregais, não para por nada, nos bancos de movediços que conseguem atravessar o camelo. Você vê que a roupa do João Batista, vestido de roupa de pelo de camelo, por quê? Porque o camelo é o seguinte, vai dar o sol de arrebentar, o pelo dele não deixa muito quente, e à noite vai dar o frio de arrebentar, o pelo dele aquece. Roupa de pelo, pessoa que consegue aguentar com choque térmico, altos e baixos, dias bons e dias maus. É interessante, tem que aprender a estrutura do camelo para vencer o dia a dia. Bem, nós temos aqui o Deuteronômio. Parece basear-se na tradução errada da Septuaginta, que faz a frase, um translado desta lei. Deuteronômio todo, esta é a segunda lei. Título judeu deveria ter palavras. Vem o costume de usar palavras introdutórias no livro por título. Deuteronômio começa com a declaração. São estas palavras que Moisés falou. Bem, eu gostaria de deixar minha participação. Já que o livro de Deuteronômio explica coisa que livro nenhum anterior explicou, eu nem diria que seria repetição. Repetir eu falar o que já foi dito. Né? Aqui seria o quê? Um fechamento, uma conclusão, um avançar, uma explicação mais detalhada. Né? Seria quase uma exegese. Tanto seria uma quase exegese que quando a gente estuda essa história dos 12 espias, 10 maus e 2 bons,
Parece que Deus é que cortou aqueles espias na primeira instância. Quando nós chegamos no Deuteronômio, nós vamos que não foi bem Deus que começou a história. Vamos lá comigo, Deuteronômio 1, olha que interessante isso aqui. Livro do Deuteronômio, capítulo 1, versículo 20, diz assim, ó: então vós, eu vos disse, chegasse às montanhas amorreus que o Senhor nos dá. Quer dizer, Deus já não deu a montanha. E tudo bem, versículo 21, vê, o Senhor teu Deus te deu essa terra, sobe toma posse terra como o Senhor falou, não temais nem assustem. Sobe toma posse, Deus nos deu, não teme nem assusta. Quatro frases fortes. Aí o diz assim, no versículo 22, Deuteronômio 1, 22, então vós chegaste a mim e disseste, enviemos homem à nossa frente para que espie a terra com nós e nos informe qual o caminho que devemos subir e qual cidade que devemos ir. Isso pareceu bem, e de que tomei 12 homens, cada um de cada tribo. Então, veja bem que a proposta inicial e a mensagem inicial de Moisés era: entra na terra e toma posse. Você vê que o povo, em vez de ir, não, vou mandar 12. Deus falou: não vos temais, não vos assusteis, sobe e tome posse, e Deus já nos deu. Deus nos entregou. Quer dizer, era para entrar de vez. Deixa só para escolher que caminho devemos ir. Aí diz o texto sagrado que eles começaram aquele negócio de caminho, e voltaram com a má notícia, 10, e o povo murmurou e ficou 40 no deserto. Quer dizer, já iam para a terra prometida e ficaram por causa uma má postura, primeiro uma desobediência inicial, e depois também tem a murmuração. Nós temos versículos famosos: ao Senhor, seu Deus, pertence os céus e até os mais altos céus, e a terra e tudo que nele existe. Deuteronômio 10, 14. Ele fala os céus, depois até os mais altos céus. Quer dizer, ele explica que existe. Nós temos aí o terceiro céu, o primeiro céu seria o céu das nuvens, segundo dos astros, o terceiro seria o céu dos céus. Então é interessante. O que nós temos aqui? Achei muito engraçada essa história aqui. Você escolhe com quem vai pôr. Você escolhe quem vai ser. O que nós temos aqui? Você escolhe quem vai ser. É muito engraçado que é uma ilustração em cima de um texto bíblico. Mas que texto bíblico é esse? Está lá, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Vamos ler. Os céus e a terra te tomam por hoje por testemunha contra ti, e te propus vida e morte, bênção e maldição. Agora escolhe a vida para que vivais, tu e teus filhos. Quer dizer, você pode escolher a vida, a morte, a bênção, a maldição. Deus é testemunho, Deus deu livre-arbítrio. É o famoso livre-arbítrio que a gente fala que existe aí, aqui. Você escolhe. Então é muito interessante. Deuteronômio 18:1. Olha, os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel, das ofertas queimadas do Senhor a sua terra comerão. Então você vê que os sacerdotes levitas, eles não tinham herança, eles não tinham posse, eles não tinham possessão. Isso aqui é muito legal, porque a Bíblia nos chama de sacerdócio santo, sacerdócio real. Então onde está a nossa pátria, a nossa terra? É o céu. Aqui nós estamos peregrinos, estamos de passagem. Então, tem muita gente supervalorizando as coisas dessa terra, tem que tomar cuidado com isso. Olha que interessante aqui. Tem gente que acha que os mandamentos que Jesus valorizou mais, é o mais importante da lei, estavam nos 10 mandamentos. Não estavam. Olha só: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças. Deuteronômio 6:5. Não está nem lá no Êxodo 20, que seria a lei. Então você vê que tirou do outro contexto. Deuteronômio tem texto maravilhoso. Bem, as pessoas falam bem assim: irmão, a Bíblia diz: instrui o menino o caminho deve andar, e até quando envelhecer desviará dele. Bem, mas eu tenho que instruir do jeito que Deus mandou instruir. Como é que Deus mandou instruir? Está aqui, ó. Essas palavras que te ordeno estarão no coração. Tu ensinarás teus filhos e delas falarás, assentado, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Também andarás por sinal da tua mão, terão por frontais nos teus olhos, escreverás no braço da tua casa e nas tuas portas. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que eu tenho que ensinar. Primeiro, tem que estar no meu coração. Eu não posso ensinar o que está no meu coração. Se eu não gosto de Bíblia, eu não vou poder ensinar a Bíblia. Então, tem gente que até quer ensinar, mas não está no coração dele. Então, não está certo. 2. Ensinarás assentado, primeiro ensinamento do dia. Depois andando, segundo. Deitando, terceiro. Levantando, quarto. Agora, depois que eu ensinei que tem que estar no meu coração, tem que ser com o sinal na mão. Quer dizer, como a gente bota a relógio na mão para levar sempre, não pode ser uma vez por semana isso, tem que ser todo dia.
Depois, orando frontais entre os olhos, essa tem que ser a direção, aquilo que eu ensinei tem que ser a regra. Depois vem, esperança, não vai da tua casa, que na tua casa tem que ser, aquela tem que ser o regime, tem que ser a lei, e nas tuas portas, quer dizer, aquilo ali tem que ser na hora de entrar e sair, quer dizer, diariamente, tem que lembrar. Então vocês estão vendo aí que são regras para quem quer. O filho até quando crescer gerar. E para dizer que minha casa servir no Senhor tem que ser nessa regra aqui. Então não é só eu minha casa servir no Senhor, nós somos uma igreja B ou A ou C, não. Tem que ser no contexto aqui. Então vamos lá. Deuteronômio. Eu queria fechar com um assunto aqui que é muito legal, eu gosto muito dele. E eu vou ensinar um pouco sobre a pregação disso aqui. Eu estive pregando num evento grande e eu pedi aos irmãos para ler esse texto aqui, ó. Deuteronômio 32:15, a parte A. E engordando-se, Jesus deu pois. Bem, esse Jesus aqui, as pessoas vão perguntar quem é Jesus. Mas está dizendo que Jesus deu coisa, então foi comparado com o animal, só dá coisa que é animal. Então o que nós temos aqui? Lá no texto 44 de Isaías, fala que Jesus é Israel. Israel. Então a promessa que Deus fez a Abraão, Isaac, Jacó, no caso Jacó sendo Israel, que é o mesmo Israel. Aí nós temos José, ó, Deus nos dará, pega os meus ossos, transporta. Ele estava de engordo nessa promessa, que é o engordando-se ali, quer dizer, recebendo as promessas. José, aí nós temos o cativeiro do Egito, depois vem Moisés, depois de 430 anos, né? Moisés. Aí depois de Moisés nós temos Josué. Josué recebeu as promessas que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, que ele pisou na terra prometida. Então, vamos entender sobre engordantes, tem que estudar sobre Abraão, Isaac, Jacó, Israel, José, Moisés, cheio de Josué. E Josué recebe as promessas, engordantes. Só que quando eles entraram na terra prometida, o que eles fizeram? Adoraram os deuses da terra, adoraram os deuses do Egito e adoraram os deuses da época da Mesopotâmia, dos caldeus. Então adoraram pelo menos 3 tipos de deuses. Então, quer dizer, e engordando, recebendo a promessa, Jesus, Israel, fez o quê? Deu coisa, virou as costas. Virou as costas para Deus. Isso. Agora tem uma aplicativa para os dias atuais? Tem. A camada quer receber uma bênção. Aí ele ora, jejua, vigia, luta, quebrando a glória a Deus, busca o Senhor, recebe a bênção, abandonou a Deus, deu coisa. Quer casar, hora de madrugada, vai para o monte, vai para o vale, vai para a vigília. Casou, esqueceu de adoração, vai para a vigília, vai para o monte, deu coisa. Quer ser consagrado, não sei o que, depois vai dormir no culto, deu coisa. Quer ser pastor, aí dá um jeito lá, vira pastor, mas não visita ovelha nenhuma, deu coisa. Tem que visitar uma por uma, né? Todas uma vez por mês, que é o problema, certo é o problema da fome, o pastor também olha o lado do dia a dia da fome, da situação financeira também que se passa. Então por aí vai. Tem uma geração, aquela igrejinha aqui, quando era pequenininha, era fogo puro. Aí cresceu, está bonito, está até no ar-condicionado. Mas acabou a doutrina, acabou o avivamento, acabou a mensagem, acabou a palavra, acabou a espiritualidade. Engordando-se, Jesus deu coisa. Então na Bíblia bateu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Pentateuco fala muito aos nossos corações. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Céus, cantai o seu louvor, todo ser do grande mar submerso, louve ao dominador, todo jogo.